Espera-se que ou o STF volte para dentro da Constituição, de onde ele jamais deveria ter saído, ou que o STF entregue o Moraes e fale assim, ó, não dá com o Moraes aqui, porque o Moraes está totalmente fora da casinha da razoabilidade. Quem está investigando, mapeando ali o patrimônio de Alexandre de Moraes, segundo nos trouxe o jornalista Paulo Figueiredo, é ninguém mais, ninguém menos do que a inteligência americana e o governo dos Estados Unidos. Tudo para colocar esse patrimônio inteiro na mira da Magnitsky. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. A Advocacia do Senado pede prisão preventiva para Ciro Gomes. Ciro é réu por violência política de gênero. A Advocacia do Senado Federal protocolou na última quinta-feira um pedido de prisão preventiva contra o ex-ministro Ciro Gomes, acusado de cometer violência política de gênero contra a ex-senadora e atual prefeita de Crateús, Janaína Farias. O pedido ocorre dentro de uma ação penal eleitoral movida pelo Ministério Público Eleitoral. A situação começou em abril do ano passado, quando Janaína, que era suplente, assumiu no Senado a vaga do ministro da Educação, Camilo Santana. Procurada, a defesa do ex-ministro informou que deve contestar o pedido de prisão preventiva ainda nesta segunda-feira. Na época, Ciro se referiu à petista como assessora para assuntos de cama do Camilo Santana para o Senado da República. Pelas declarações, foi condenado em maio deste ano pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ao pagamento de uma indenização de R$ 52 mil para agora a prefeita de Crateús. O pedido de prisão preventiva ocorre depois que Ciro Gomes voltou a mencionar Janaína Farias em entrevistas, mais de um ano depois das primeiras declarações. O requerimento aponta a reincidência das declarações depois que ele se tornou réu na Justiça Eleitoral, além da influência política do ex-ministro e riscos à integridade da prefeita. E Derrite comemora a prisão de líder do PCC. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, comentou nesta segunda-feira a prisão de Alessandra Moja Cunha, considerada pelo Ministério Público como uma das principais articuladoras de uma facção criminosa ligada ao primeiro comando da capital. Por meio das redes sociais, o secretário lembrou que a liderança comunitária recentemente recebeu autoridades do governo federal na favela do Moinho, em São Paulo. Derrite comenta a prisão. Prisão de criminosa, líder do primeiro comando da capital na favela do Moinho. Deflagramos hoje uma operação com 10 mandados de prisão, 21 mandados de busca e apreensão na comunidade conhecida como Favela do Moinho, dando continuidade ao trabalho de inteligência desde a Operação Saúde e Dignidade, Operação Downtown, nesse processo de recuperação do centro de São Paulo e um combate inteligente ao crime organizado, um combate eficaz. E agora resultou na prisão de uma criminosa apontada como a principal líder do tráfico de drogas, depois que o irmão dela, o Léo do Moinho, foi preso pela rota na Baixada Santista. Essa criminosa que, curiosamente, recebeu um ministro do governo federal em uma ONG, que, ao que me parece, é uma ONG de fachada, para articular a visita do presidente da República nessa comunidade. Então, São Paulo, na gestão do governador Tarcísio de Freitas, dá o exemplo de um combate eficaz ao crime organizado, um combate inteligente. E sentiu. Gilmar Mendes reage a Tarcísio e diz que não existe ditadura da toga. Ministro deu declaração após manifestações deste domingo. O Gilmar Mendes deu mais um chilique. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional. Vou conversar um pouco com vocês sobre isso. Olha só, o Gilmar Mendes, no dia 7 agora, fez um tweet, né, dizendo o seguinte, rapidamente, para a gente não perder tempo com o Gilmar. Mas ele diz assim: no dia da independência é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce dos ataques às instituições, mas do seu fortalecimento. Não há no Brasil ditadura da toga, muito menos ministros agindo como tiranos. Ele escreve mais um monte de coisas, mas vamos parar aqui. Não existe ditadura da toga, não existem ministros tiranos. Vocês lembram daquela brincadeira da mão amarela?
alguém chegava e falava assim, ó, quem soltou gases, pum, tá com a mão amarela. Aí quem olhava para a mão, epa, era você, né? Porque a pessoa sabia no inconsciente dela que ela tinha feito aquilo. Então, quando você condicionava o culpado a olhar para a mão, ele automaticamente se denunciava. Lembra-se dessa brincadeira? Aqui o Gilmar está com a mão amarela, porque ninguém perguntou nada para ele, ninguém falou nada, ninguém lhe consultou sobre nada, mas ele saiu e falou assim, tô com a mão amarela, não existe ditadura da toga, não existem ministros tiranos. É a denúncia da mão amarela, mostrou que a mão dele está amarela. Olha, primeiro, é lamentável, né? Claro que um ministro se comporte assim, mas o fato é que a gente precisa analisar o contexto disso. E o contexto é que ninguém corre para explicar alguma coisa, a não ser quando aquela coisa merece explicação. E se merece explicação é porque bem não estamos. Ou seja, quando o ministro corre para negar a existência de uma ditadura da toga, quando o ministro corre para dizer que não há ministros tiranos, ele mais revela que existem ministros tiranos e ditadura da toga do que qualquer coisa. Eu até no Twitter escrevi isso. Ninguém corre para explicar que o céu é azul. O céu é azul e ponto. Se você explica que o céu azul, é porque o céu está mudando ou já mudou de cor. E mudou, viu? O nosso céu está bem escuro, se é que não está bem vermelho. Acho que é mais essa cor que o nosso céu, o céu aqui do Brasil, se encontra. E o ponto que me preocupa nessa história toda é que o Gilmar, diferente dos outros ministros, é um cara político. É o ministro mais... Primeiro que ele é o decano, ou seja, ele é o mais velho, é o ministro com mais antiguidade. Então deveria ser o mais experiente. Não necessariamente os mais velhos são mais experientes. Tem mais velhos que são mais idiotas também. Não estou falando, obviamente, aqui dele. Estou dizendo, tem gente mais velha que se torna, com o tempo, mais idiota. E como tem, né? A quantidade de velho completamente fora da razão que existe por aí, né? Mas, enfim, a gente espera que a velhice ou que a antiguidade traga experiência e não tolice. Então, o ministro Gilmar é alguém que, enfim, espera-se dele a experiência. E ele é alguém também com bastante capacidade de negociar. E ele próprio diz isso. Ele outro dia disse que o gabinete dele era um pátio dos milagres. Imagina só. Sabe-se lá o que ele quis dizer com isso, não é? Não vamos entrar nessa, não vamos nos desviar do foco principal. Ele disse que era um pátio dos milagres porque todo mundo passava por ali, ele ouvia todo mundo e todo mundo era ouvido. Bom, se ele tem essa característica e faz um tweet ideológico como esse, então a gente pode desembarcar da possibilidade que o ministro Gilmar seja alguém capaz de influenciar os demais ministros a ou voltarem para a casinha, para dentro da lâmpada, ou oferecerem a cabeça, entre aspas, aqui do ministro Moraes, para a gente dar uma sequência de pacificação nesse país. Espera-se que ou o STF volte para dentro da Constituição, de onde ele jamais deveria ter saído, ou que o STF entregue o Moraes e fale assim, ó, não dá com o Moraes aqui, porque o Moraes está totalmente fora da casinha da razoabilidade. Se o ministro Gilmar, que é o mais experiente, como eu disse, e que é aquele com mais capacidade de avaliar e negociar e ouvir e ser ouvido, se ele é essa pessoa e faz um discurso como esse, absurdo aqui, nós, não há nada, o Brasil está uma maravilha, enfim, se ele está negando que o céu é azul, se esse é o ministro capaz de negociar, o STF está fechado para negociações e não vai entregar ninguém nem nada. E quando eu digo entregar a cabeça, ou entregar, entendam bem, eu quero dizer com isso que o STF poderia bater nas costas do Moraes e falar assim, Moraes, não dá mais, vai para uma embaixada aí, sai do STF e vai para uma embaixada, ou se candidata, sei lá, sai daqui, porque aqui não dá mais. Você passou da razoabilidade de um ministro isento, de um ministro distante, você não tem mais condições. Depois da Vaza-Toga 1, Vaza-Toga 2, Vaza-Toga 3, quantas mais Vaza-Togas não virão? Como é que ele fica lá dentro? Como é que ele segue assim? Né? Então, é isso que seria o oferecer
o Moraes, né? Oferecer ou permitir que o impeachment no Senado fosse adiante, porque a gente sabe que o impeachment no Senado não vai adiante, muito em razão do STF ficar ali trancando de todas as formas e até mesmo, sabe-se lá, com que tipo de pressão não exerce sobre os senadores, para não ir adiante, sobretudo sobre o Alcolumbre, que se porta de forma servil em relação aos ministros do STF. Bom, se não vão oferecer o Moraes, se não vão voltar para dentro da casinha, da lâmpada, e se o ministro Gilmar, que era o que poderia trançar e costurar tudo isso, está levantando bandeira e subindo em palanque, a gente pode concluir que o STF não vai resolver o problema Moraes sozinho. E se ele não vai resolver, sobra o Senado. E aí tem que ser o Senado contra o Alcolumbre, porque o Alcolumbre é um parlamentar do STF, que está ali a serviço do STF. Então, cabe ao Senado pressionar e seguir adiante com o impeachment. Se o Senado não fizer isso e aguardar as eleições, pode ser que as eleições não permitam que a direita suba ao poder no Senado, justamente para não fazer nada depois das eleições. E aí a gente talvez tenha eleições que não elejam a direita que tem que ser eleita, não elejam uma direita capaz de seguir adiante, e talvez até lá o estrago já esteja feito. Ou o Senado entende isso, e nós entendemos isso e cobramos o Senado, ou me parece que pode ser tarde demais. Instituto da Família de Moraes é cogitado para sanções dos Estados Unidos. Lex Instituto de Estudos Jurídicos tem 11 imóveis declarados. Donald Trump descobre uma fortuna de Alexandre de Moraes. Você vai ficar chocado. E você vai ficar mais chocado ainda porque a fortuna está em nome de uma empresa chamada Lex, que nos lembra dele, Lex Luthor, o famoso vilão rico e careca, que eu até deixei aqui em cima do livro de Direito Constitucional, um livro aqui de um tal de Alexandre de Moraes. Isso para ver se o Lex aprende um pouco de direito constitucional por osmose. Isso tudo, gente, parece aquela história do médico e do monstro, o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. Um deles, um médico renomado, pessoa distinta, e o outro um monstro. E no final da história você descobre que eram a mesma pessoa, eram duas personalidades. E pior, o Mr. Hyde, que era o lado sombrio, mata o Dr. Jekyll. O que é um alerta para todos nós de que se nós deixarmos o nosso lado sombrio crescer dentro de nós, o nosso lado bom morre. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o Alexandre de Moraes, que escreveu esse livro, ele não parece ser o mesmo que é o ministro hoje do Supremo. Será que o Alexandre de Moraes e o Lex são duas versões da mesma pessoa? Será que ainda existe algum resquício do doutrinador Alexandre de Moraes que defendia a Constituição nos seus livros, enquanto o outro, o ministro Lex, está lá no Supremo? Não pode ser. É muita loucura. Conta aí pra mim o que você acha dessa teoria enquanto você escuta a história que eu vou te contar agora. Se você não tiver sentado, gente, aproveita e senta agora, porque o que eu vou te mostrar é uma coluna da Malu Gaspar no jornal O Globo, com detalhes sobre o patrimônio do ministro Alexandre de Moraes e a quantidade de bens que já se descobriu até agora vai te deixar absolutamente chocado, sendo que isso é apenas o que se sabe até agora. Mais informações podem surgir a qualquer momento no futuro. E por que tudo isso está sendo revelado agora, Deltan? Porque, como eu já mostrei aqui no canal, quem está investigando, mapeando ali o patrimônio de Alexandre de Moraes, segundo nos trouxe o jornalista Paulo Figueiredo, é ninguém mais, ninguém menos do que a inteligência americana e o governo dos Estados Unidos. Tudo para colocar esse patrimônio inteiro na mira da Magnitsky. Então, bora aqui direto para essa coluna que está fervendo. Magnitsky, empresa dona de imóveis da família de Alexandre de Moraes, entra na mira dos Estados Unidos. E qual é a empresa? Qual é o nome? Como eu disse para você, Instituto Lex. Vai vendo, gente, vai vendo. Vamos acompanhar aqui para você entender essa história. O Instituto é dono de 11 imóveis cujos valores declarados somam 12,4 milhões de reais, incluindo a residência de Moraes em São Paulo, a sede do escritório da sua mulher, a advogada Viviane Barsi de Moraes, e apartamentos em Campos do Jordão. 11 imóveis no valor declarado, gente, de 12,4 milhões. Ou seja, se o valor declarado é esse, isso significa que o valor real desses imóveis deve ser bem maior, provavelmente ultrapassando aí os 20 milhões de reais.
porque você, quando declara, não é obrigado a atualizar o valor da tua declaração ao longo do tempo. E o imóvel se valoriza ao longo do tempo. Então, por conta da valorização, do fato de que o valor declarado quase nunca corresponde ao valor real do imóvel, deve ser bem maior do que esses 12,4 milhões de reais de imóveis, pelo menos 12,4, em nome de uma empresa da família de um ministro do Supremo. Gente, o que parece aí é que clientes como o Banco Master, que contratou a esposa de Moraes, pagam muito bem, não é? Ontem eu até escutei histórias bizarras do Banco Master, que qualquer hora eu vou trazer para vocês aqui. E isso sem falar dos outros clientes desse mega escritório. Olha só o que mais que a Malu Gaspar revelou aqui sobre o patrimônio da família Moraes. Segundo a listagem, a qual a equipe da coluna teve acesso, além do apartamento no bairro Nobre do Jardim Europa, em São Paulo, e da sede do escritório Barsi de Moraes, que tem Viviane à frente como sócia administradora, o Lex é dono de 2 apartamentos em Campos do Jordão, várias outras propriedades no estado. Até o ano passado, o Instituto também era dono de um apartamento de quase 400 metros quadrados e um condomínio de alto padrão em Guarujá, o Tortugas, com vaga para barcos, mas o imóvel foi vendido por 1,26 milhão, segundo o registro do cartório, e a vaga por R$140 mil. A equipe do blog conferiu as certidões dos imóveis e constatou que 11 deles foram transferidos para o Lex ao longo do ano de 2014. Outros 2 foram adquiridos pelo próprio Instituto no mesmo ano e em 2025 diretamente de uma construtora. São apartamentos de cobertura contíguos em um condomínio do bairro Nobre de Campos do Jordão que, segundo o registro oficial, foram comprados por R$4 milhões cada um. Imóveis milionários e endereços de luxo. Tudo isso em nome de uma empresa controlada pela família do ministro. Gente, tem vários indícios aí de que esse Instituto Lex, que se autodeclara o Instituto de Estudos Jurídicos, ele passa a ser, na verdade, uma holding patrimonial da família. Ou seja, uma empresa simplesmente para controlar o patrimônio da família. E a quantidade de imóveis de alto padrão, valor milionário, comprados, vendidos pelo Instituto é grande. E é um grande indício disso aqui. Olha aí, ó. O Lex não tem registro público do exercício de cursos ou outras atividades jurídicas. Isso aqui reforça a tese, tá, gente? Já a Classificação Nacional de Atividades Econômicas do Instituto é de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. Há apenas uma página do Lex no Instagram, criada em 2017, quando o Moraes já estava no Supremo. Ela não é atualizada desde dezembro do mesmo ano. No curto período de atividade foram publicados apenas memes e um único conteúdo relacionado à doutrina do direito. O Instituto foi fundado em 2000 pelo próprio ministro, mas desde 2013 pertence apenas a Viviane e aos seus filhos, Alexandre, Juliana e Gabriela. A sede do Lex fica no mesmo endereço do escritório Barsi de Moraes, controlado por Viviane. Lá também funcionou o escritório de Moraes, que deixou a advocacia privada após ser nomeado secretário de Segurança Pública de São Paulo, isso em 2015. Fotos disponíveis na internet demonstram que nem o visual da sala comercial foi alterado. Ou seja, é uma empresa que, apesar de registrada com objetivo, aparentemente não se presta a esse objetivo, não atende. Aparentemente, ela serviria a outro, que é o de controlar o patrimônio da família. O que não é ilegal, é importante dizer aqui, mas que deixa perguntas sobre o real tamanho do patrimônio de Moraes e a origem desse patrimônio, o que deve ser objeto de atenção e de informação, especialmente considerando que ele é funcionário público, ministro do STF e que a esposa trabalha como advogada, possivelmente com casos lá no STF. São questões que têm que ser perguntadas e que devem ser respondidas aí por eles, a depender aí do quanto que eles primam pela transparência, para não deixar essas dúvidas no ar. E a quantidade de bens, gente, que o imóvel tem no seu nome não para de aumentar. A quantidade de bens que o ministro tem no seu nome não para de aumentar, olha aí. Há ainda várias outras residências e lotes no estado de São Paulo transferidas do casal Moraes para o instituto em questão desde 2014, além de carros registrados no CNPJ da Lex. Entre as propriedades estão 4 terrenos em São Roque, comprados por Moraes nos anos 2000 e que entraram no regime de comunhão parcial de bens do casal e acabaram depois, por final, no nome da Lex. Agora eu quero ver a sua opinião sobre 2 coisas. Primeiro, você acha que o governo americano vai agir para incluir esse tal do Instituto Lex e o patrimônio milionário da família do Moraes debaixo da lei Magnitsky? E mais, agora essa questão é que eu deixo para vocês em cima daquela teoria do começo. Você acha que tem aí um caso aí de dupla personalidade? Um Alexandre de Moraes doutrinador, que defendia a liberdade de expressão, que escreveu esse livro, que conhecia a Constituição e defendia ela. E, por outro lado, um ministro Lex, gente, que é muito diferente. Me diz aí a sua opinião nos comentários,
curte a nossa análise, se inscreve no canal